A gente volta agora a falar sobre as emendas parlamentares. O deputado federal do PSOL, Glauber Braga, prestou depoimento à Polícia Federal. Ele foi ouvido na condição de testemunha naquela investigação que apura supostas irregularidades na liberação, que depois foi suspensa pelo ministro Dino, de mais de 4 bilhões de reais em emendas de comissão no final do ano passado. Isa Camargo, direto da Câmara dos Deputados, ao lado do deputado Glauber Braga. Deputado, boa tarde ao senhor. Isa, para você também. Deputado, começando perguntando aqui para o senhor, como é que foi esse depoimento? Lembrando aqui que o senhor falou na condição de testemunha, o que o senhor contou lá, que o senhor viu aí na Câmara em relação a essas emendas? Boa tarde, Sadi, boa tarde a todos. Eu explicitei aquilo que já tinha dito publicamente, que se tratou de uma fraude, o que aconteceu no final do ano na Câmara Federal, onde se fingiu que o desligamento, a não utilização dos aparatos para a realização de reuniões das comissões tivesse uma relação com as pautas a serem votadas no plenário. Isso era uma mentira, era uma tentativa de fazer com que não houvesse deliberação, um instrumento de transparência para a formação daquela lista de 4 bilhões de reais para a liberação de recursos que foi mandado pelo governo. Para além de demonstração de fraude, e eu falei não só como parlamentar, falei também como presidente de comissão, então eu especificamente que não estou assinando e não tem nenhuma emenda da comissão que eu presido, exatamente porque eu estou fora de qualquer esquema como esse que foi montado e articulado. Para além disso, eu procurei durante o depoimento mostrar objetivamente casos que se acumulam de corrupção relacionados à colocação em prática dessas emendas da captura do orçamento secreto. Então foram os dois movimentos a partir das perguntas que foram formuladas pelo delegado. Deputado, boa tarde a todos novamente. Dessas informações que foram repassadas para o senhor, para que a Polícia Federal possa aprofundar essas investigações, no que diz respeito especificamente do que ocorreu em dezembro, o que o senhor acredita que pode ser uma linha de investigação? Quais são as implicações que podem ocorrer com base na denúncia que o senhor está fazendo contra o ex-presidente da Câmara, Tulio? Primeiro, tem um desrespeito reiterado a decisões do Supremo Tribunal Federal, que dizia basicamente o seguinte: você tem que saber de onde sai a emenda, para onde vai, ou seja, quem indicou e para o município que ela está indo. Isso não aconteceu e não aconteceu de maneira proposital. Por si só, isso já exige a responsabilização de quem fez a articulação desse esquema, que foi o ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Combinado com isso, tem marcas ali bem evidentes de corrupção escancarada. Eu vou dar um exemplo objetivo. Município de Rio Largo, em Alagoas. Esse município, o prefeito, o ex-prefeito, que terminou o mandato agora, ele foi preso no ano de 2007, no ano de 2010, no ano de 2014 e no ano de 2022 por corrupção. E está, inclusive, no dia de hoje, respondendo a mais um processo por conta de corrupção do Ministério Público do Estado de Alagoas. Houve uma operação chamada Beco da Pecúnia, onde demonstrou que recursos do orçamento secreto saíam de Brasília, iam para o município, duas empresas eram contratadas, retiravam dinheiro na boca do caixa com mais de 200 saques, pegavam esse dinheiro, entregavam para assessores do prefeito em um beco que levava diretamente para o prefeito na prefeitura. Foram 90 milhões de reais de recursos do orçamento secreto só para esse município, um município de 70 mil habitantes. E o que isso tem a ver agora com a última relação mandada e que foi articulada por Lira? Sabe qual foi o estado que mais recebeu recursos nessa fraude que foi realizada no final do ano? Alagoas. E sabe qual foi o município que mais recebeu recursos em Alagoas desse mesmo esquema? Rio Largo. Mais uma vez. E sabe de onde saíram os recursos? Da Comissão de Turismo. Sabe quantos parlamentares de Alagoas tem na Comissão de Turismo? Nenhum. Mais escrachado do que isso, impossível. Informações que foram prestadas, né, André, para a Polícia Federal, que é a quem cabe decidir qual é o caminho dessa investigação. Valdo Cruz, tem pergunta para o deputado. Valdo. Deputado Glauber Braga, boa tarde. Deputado, tem uma informação que eu imagino que o senhor deva ter falado para a PF hoje, que no ano passado havia uma definição de emendas de comissão, já em cada comissão, até o deputado José Rocha também falou sobre isso,
E só que quando elas foram apresentadas ao Planalto, aquela faixa de 4 bilhões para serem liberadas, a relação que chegou no Palácio Planalto não era a relação que havia sido definida previamente pelas comissões. Isso aconteceu? Quem mudou? Como foi feita essa mudança? Aconteceu e a articulação de modificação foi feita pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso está muito evidente. Por que a comissão do deputado José Rocha era tão visada? Porque é a comissão que trata da integração. Então, ele, inclusive, foi ameaçado de ser destituído como presidente da comissão para que esses recursos pudessem ser drenados a partir dali. E com um elemento a mais, Valdo, nessa história. A decisão do ministro Flávio Dino dizia que os recursos tinham que ter origem e destino. Os recursos que foram encaminhados, além de não terem origem com uma determinação específica de qual parlamentar articulou, eles também, em muitos casos, não tiveram destino. No que diz respeito a Alagoas, mais de 100 milhões de reais, em duas emendas diferentes, uma de 60 e outra de 40 milhões de reais, a descrição da relação que foi encaminhada no final do ano dizia municípios de Alagoas. Para onde? Para Codevasf, que todo mundo sabe que é exatamente o espaço onde tem o amplo poder e articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. É isso. Ou seja, além de não identificar quem propôs, não tem identificação também do município que vai receber aquele recurso, em parte significativa daquilo que foi encaminhado nessa listagem de final do ano, que fraudou as decisões a ocorrerem nas respectivas comissões. Andréia? Deputado, a gente tem feito muita apuração sobre essas investigações que estão em andamento. O senhor que conhece bem aí o Congresso, queria saber se é possível dizer que esse tipo de esquema que está sendo investigado vai da esquerda à direita. Eu posso te dizer que esse esquema que está sendo investigado envolveu um conjunto enorme de parlamentares e teve como principal articulador o presidente da Câmara Federal. Quanto a isso, eu posso te afirmar com todas as letras. Agora, cada parlamentar que eventualmente tenha participado de um esquema como esse, eu não posso indicar de maneira apressada, sem ter provas para poder fazer essa indicação. O que eu posso te dizer, sem medo de errar, é que no partido do qual eu faço parte, o PSOL, houve uma determinação de não indicar qualquer recurso orçamentário que fosse de emenda RP2, RP9 ou de orçamento secreto, e nem da comissão que eu faço parte, que é a Comissão de Legislação Participativa, também não houve qualquer participação nesse tipo de esquema. Pelo contrário, nós denunciamos esse esquema. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Nós ouvimos o Glauber Braga, porque foi o pessoal que fez essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal numa investigação que ainda está começando. André, devolvendo para você, falando que há pelo menos 20 procedimentos de investigação, todos muito iniciais, mas tramitando no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a emendas parlamentares. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui no programa. Isa, obrigado, um abraço. Obrigado. A gente já volta a se falar, Isa.